Patrimônio Material e Imaterial, Engenheiro Caldas, Minas Gerais. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender um pouco sobre patrimônio material e imaterial. Em especial, estaremos falando sobre a cidade de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Então, patrimônio material é o conjunto de bens culturais, móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Bens móveis. O que são bens móveis? São coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. E bens imóveis são núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. E patrimônio imaterial são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que são as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecendo como parte integrante de seu patrimônio cultural. Eles se classificam por saberes. São os ofícios e modos de fazer, conhecimento e modos de fazer enraizado no cotidiano da comunidade. As celebrações são rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. Formas de expressão são manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. E lugares, mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Então, agora nós iremos conhecer e aprender um pouquinho sobre o patrimônio de Engenheiro Caldas. Tá? Então, patrimônio material, nós temos a Igreja Matriz Santa Bárbara. A Igreja Matriz está situada no bairro Rosa Maria Lopes, na Praça da Matriz, em frente à Avenida Vereador Sebastião Pernes de Miranda. De acordo com o senhor Antônio Soteiro Lopes, o senhor Pimenta, dono do único hotel do município e antigo morador, o coronel Joaquim Peão, por devoção a Santa Bárbara, doou à própria santa, simbolicamente, claro, terras de sua posse, na região da nova área colonizada. Daí o nome do povoado de Santa Bárbara e o motivo de esta ser a santa padroeira do município. Segundo João Coelho Ramos, membro do Conselho Paroquial, na década de 1950, o espaço físico da Capela de Santa Bárbara se tornou insuficiente. A capela foi a primeira edificação religiosa do então distrito, construído no morro do cemitério. Diante da situação, houve uma mobilização popular para arrecadar fundos para a construção de uma igreja matriz, através das festas do mês de Maria, mês de maio, e festas juninas, além de doações das famílias mais tradicionais. Idealizador do projeto foi um engenheiro de Tarumirim, mas não há registro de seu nome ou trabalho. O início das obras ocorreu por volta de 1958. Os moradores realizaram mutirões aos sábados para construir as fundações. Depois foram contratados pedreiros e serventes. O mestre de obra que conduziu a construção a partir de então foi o senhor Olinto Moreira, conhecido como Seu Nego Pedreiro. Ainda no ano de 1962, a capela foi elevada à paróquia. A construção da igreja foi encerrada no final da década de 1960. Então, nós temos aqui duas fotos. Uma foto bem antiga, onde mostra a paróquia Santa Bárbara, e outra onde mostra o padre Lécio, que foi um dos párocos desta paróquia, tá? Atualmente, a paróquia está com o padre José Dias Xavier, desde 1975.
Então, como patrimônio também que faz parte da paróquia, temos a imagem de Santa Bárbara. Então, na primeira foto, ela foi tirada em outubro de 2009 e na segunda, em agosto de 2013. A imagem de Santa Bárbara pertence ao acervo da Igreja Matriz de Engenheiro Caldas. A imagem de Santa Bárbara teria vindo para a comunidade de Engenheiro Caldas, Minas Gerais, em meados da década de 1940, através do padre Palhinha, que compareceu no então povoado de Santa Bárbara para celebrar a primeira missa em um altar improvisado, erguido no local onde hoje se situa o Hotel Pimenta. Cabe ressaltar que a devoção a Santa Bárbara remonta à formação do município na primeira década do século XX, quando a família do coronel Joaquim da Silva, conhecido como o Coronel Peão, juntamente com outras famílias, ocuparam a região de Engenheiro Caldas, doando simbolicamente à santa as suas posses. Segundo Raquel Lorena Lima, com o apoio da mãe, em novembro de 2006, antes da novena de Santa Bárbara, a imagem foi restaurada, tá? Ela mesma, Raquel, promoveu a única intervenção visante à recuperação completa da imagem que se tem notícias. Então, aqui nós temos outros patrimônios materiais da cidade de Engenheiro Caldas. Não estarei contando a história de todos, tá bom? Mas vou deixar para que vocês possam ler um pouco da história de cada um desses patrimônios, tá? Então, ali tem a residência da Maria Raimunda Coelho, tá bom? Todos situados na cidade de Engenheiro Caldas. Aí, se você quiser ler um pouquinho sobre a história, quiser pedir para a mamãe, para o papai ler sobre cada uma dessas casas, é só pausar o vídeo. Temos aqui um outro patrimônio. Aqui também um outro patrimônio. Vocês podem ver que são casas bem antigas, tá bom? Construídas há muito tempo, mas que nos mostra uma bela paisagem, não é verdade? Então, nessa outra foto que passou, é a residência de Maria Raimunda Coelho, tá? Então, muitas dessas residências foram construídas por essas pessoas, mas hoje pertencem a outras. Tá bom? Então, é só você ler um pouquinho dessas histórias, que é muito legal, muito interessante a gente conhecer cada um que passou por nossa cidade, tá? Então, cada casinha tem a sua beleza, né? Tem a sua histórias de pessoas que passaram por ali e fizeram muito por Engenheiro Caldas, tá bom? Então, essas casas, elas se tornaram patrimônios da nossa cidade. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses patrimônios, tanto materiais como imateriais, você pode entrar nesse site de Engenheiro Caldas, da Prefeitura. Lá tem todas as informações. Então, agora nós iremos conhecer um pouquinho sobre o patrimônio imaterial. E o primeiro que eu vou citar é o Enduro do Tijolo. Tá vendo? Mas por que do tijolo? Por que será? Se eu tô vendo, né? Eu tô vendo várias motos, aliás. Vamos saber. O Enduro do Tijolo é uma manifestação cultural da cidade de Engenheiro Caldas, que, embora esteja ligada a atividades consideradas esportivas e de lazer, alicerça-se na cultura histórica do município, por estar ligado aos setores de atividades econômicas, que muito contribuem para o desenvolvimento local. A história do Enduro do Tijolo de Engenheiro Caldas começou com a família Fernandes Portela, proveniente da cidade de Tombos, Minas Gerais. Essa família possui várias fábricas de cerâmica e tijolos na cidade de Engenheiro Caldas.
Fernando Fernandes Portela, nascido em 26 de fevereiro de 1967, informou que tudo começou com uma brincadeira. Ele e os 4 irmãos, Américo Portela, José Benito Portela e Delfim Portela, e Bernardino Portela, sempre gostaram de motos, desde quando eram crianças. Como Engenheiro Caldas é cheio de caminhos espalhados pelas áreas da zona rural, eles começaram a criar um roteiro para praticar o esporte. O enduro é uma competição, mas os motociclistas gostam de andar reunidos em grupo nas trilhas. O passo seguinte foi a fundação de um trail grupo em Engenheiro Caldas, liderado pelos irmãos Fernandes Portela e alguns amigos da região, formando um grupo de 16 pessoas. O Trail Clube foi nomeado pelos amigos de Pó e Barro. O Trail Clube Pó e Barro passou a organizar os enduros na cidade, sendo o primeiro realizado em 1999. Em 2012, aconteceu a 14ª edição do evento. O Enduro do Tijolo de Engenheiro Caldas faz parte do Circuito dos Vales, do qual fazem parte vários municípios das regiões do Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha. E também temos como patrimônio imaterial a banda de música municipal Lira Caldense. Aqui nós temos 2 fotos. A primeira foto foi tirada em 2004 e a segunda foto foi tirada em 2009. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história. A banda de música municipal Lira Caldense caracteriza-se por ser uma banda civil, composta basicamente por instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Possui à sua frente um maestro, que é o regente. Ela teve início no ano de 2003, quando o senhor Idemar Ferreira de Moura, conhecido na localidade como Senhor Moura, sargento aposentado da Polícia Militar de Minas Gerais, com vasta formação musical, foi convidado para formar um grupo de corneteiros em Engenheiro Caldas, pelo então chefe da fanfarra local, senhor Gilson de Freitas Andrade. Os músicos iniciam sua atividade na banda tomando aulas de teoria e prática musical, e após um período de aprendizagem que varia de pessoa para pessoa, começam a atuar nas diversas apresentações da banda. O repertório é variado, sendo composto basicamente por marchas, dobrados, valsas e músicas populares e eruditas. É formado por integrantes acima de 7 anos de idade, sem distinção de sexo. De acordo com o depoimento concedido pelo primeiro maestro, senhor Moura, quando iniciou o seu trabalho no município, ele abriu as inscrições para quem quisesse participar, homens, mulheres e crianças. Atualmente, a composição da banda mantém este padrão, sendo variada e apresentando crianças, jovens e adultos, homens ou mulheres. Os principais instrumentos musicais da banda municipal Lira Caldense consistem em clarineta, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone soprano, trompete, trombone, bombardino e percussão. Então, eu citei e li a história só de alguns patrimônios, tá? Que Engenheiro Caldas tem. Porém, tem muitos outros. Aqui eu estou trazendo a foto de vários desses patrimônios. Por exemplo, esses de arquivos. O arquivo da Biblioteca Municipal Machado de Assis é um patrimônio da nossa cidade. O arquivo da paróquia de Santa Bárbara, que tem registros de casamento, batismo desde 1962. Então, são outros tipos de patrimônio. Temos também aqui o patrimônio imaterial, que são cestaria de bambu. Esse é o senhor Ovides Fernandes de Oliveira. Então, este ofício também é um patrimônio de Engenheiro Caldas.
tá? Tem outros como as celebrações, tem a coroação de Maria, festa da padroeira de Santa Bárbara, carnaval com Cristo, aniversário da cidade, Corpus Christi, são também alguns patrimônios culturais da cidade. Tem as formas de expressões, o projeto Ganga Zumba, Batuque na Escola, Escolinha de Futebol Criança Esperança, os times de futebol Flamengo Futebol Clube, a banda Lira Caldense que eu já citei, o Enduro do Tijolo também que eu citei, contei um pouco da história. Então, pessoal, essa foi uma pequena explicação do que a cidade de Engenheiro Caldas tem como patrimônio, tá bom? Espero que tenha ajudado para que vocês possam conhecer um pouquinho da cidade, tá bom? E até a próxima!